caminho, meu Pai, por onde nós devemos seguir. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E agradeço. Glória a Deus. Pessoal da igreja, na paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Quero agradecer a Deus em primeiro lugar, né? Por nós estarmos de pé, por nós estarmos vivos, porque Deus tem feito e dado do melhor dele para nós. E que Deus venha abençoar a vida de vocês que estão aqui presentes, e que vocês saiam daqui melhor do que vocês entraram, mas que você saia daqui com fé e com esperança, amém? E todos aqueles que estão entrando na live agora, também que vão assistir o culto pelas redes sociais, peço permissão para estar entrando na sua casa agora. Que Deus venha abençoar a sua vida poderosamente também. Deixe seus afazeres e vamos ouvir a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. O tema é, meu Deus, é forte. O tema é João 1:11 até o 51. E veio para os seus e os seus não o conheceram. Amém? João capítulo 1, versículo 1. Se os irmãos tiverem a Bíblia aí, podeis acompanhar junto com a gente, né? Novamente, seja bem-vindo, casal, viu? Vocês são um casal? Amém? Seja bem-vindo. Que Deus abençoe vocês e que Deus venha cada dia mais suprir na vida de vocês. Amém? E todos que estão aqui também. E todos que vão entrar na live agora, e todos que já entraram, e todos que vão entrar. Que Deus venha abençoar a sua vida também. Glória a Deus. Pega um copo de água para mim, por favor. No livro de João, capítulo 1, versículo 1, no princípio, então aqui só antes que os irmãos entendam, que os irmãos já comecem a entender, vai falar do passado, vai falar do presente e também vai falar do futuro. Então, nós vamos entender agora o que o nosso Deus quer dizer para nós. Vamos falar muito de João, vamos falar de Jesus e de João. No princípio era o verbo. Quem era o verbo? Jesus, tá? No princípio era o verbo. Então quer dizer que Jesus já estava lá. Quando Deus falava lá com alguém, já estava falando com o verbo, já estava lá. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então estamos falando de um Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. O 2, vou ler o 1 novamente, que é muito forte. O 1, porque às vezes a gente lê a Bíblia, mas não entende. Então nós estamos aqui para entender. Deus dá o discernimento, Deus abre a visão. No começo também era difícil para mim, mas depois Deus foi dando discernimento. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele. Então no princípio o verbo estava com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, todas, sem exceção, tudo e todos. Salmo 139, vem ele de novo, Salmo 139, mas é perfeito, ele vai confirmar muitas coisas que vai ser dita agora no João 1. Então ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Só para entendermos que se não fosse Deus e o verbo, eu e você não estaria aqui agora ouvindo a palavra, nós não existiríamos. Então se nós, com certeza nós não temos se, nós não existiríamos se Deus não quisesse, mas pela misericórdia de Deus, Deus permitiu nós existirmos. Por mais que muitos povos o desobedeceu, na qual houve o dilúvio, na qual Deus decidiu destruir toda a raça humana, tudo, mas Deus viu em Noé graça, e na família de Noé. Agora imagina o mundo inteiro hoje, Deus escolhe um de vocês, e esse um de vocês é Noé, e Deus fala assim: eu vou matar todo mundo, menos a sua família. Isso é um privilégio, isso dê honra a quem te dá honra.
Então Deus permitiu Noé e sua família, seus filhos e suas noras, e um casal de cada animal vir para nós também continuarmos, porque somos dessa descendência de Abraão, Noé, nós somos tudo dessa descendência, Isaac, Jacó. Então Deus, através de Noé, então quer dizer que tem pessoas hoje, nos dias de hoje, que agrada a Deus, na qual Deus, o próprio Deus vai dizer, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então tem uma parte da terra, na qual somente você e Deus que sabe se você vai ser arrebatado ou não, porque vai acontecer o arrebatamento. Muitas pessoas falam, mas muitos morreram esperando o arrebatamento. Não tem problema, estão dormindo. Vão, aleluia. Aliás, hoje já estão no paraíso. Mas quando ressuscitar dos mortos, vai acordar aquela matéria que está dormindo. E eles vão ressuscitar, corpos novos, corpos glorificados. E os vivos vão ser transformados. Então, Deus permitiu que nós vivemos numa época difícil, é difícil essa época, e vai ficar pior, mas para aqueles que têm Deus, para aqueles que é filho de Deus, porque a palavra de Deus vai dizer que se você, na graça agora, estou falando na graça, e cremos no Velho Testamento, quando o véu também não tinha sido rasgado, toda a base nossa é o Velho Testamento, então devemos crer em toda a Bíblia. Então nós estamos aqui para ser diferente, para fazermos a diferença. Se eu disser para você que você está escrito na Bíblia, você vai acreditar? Se eu disser para você que no Apocalipse vai acontecer algo tremendo e você está lá também, e se você está lá, aqueles que foram arrebatados, porque a igreja somos nós, a noiva somos nós e o noivo é Jesus. A noiva está sendo preparada para o noivo. E lá no livro de Apocalipse, quando não der mais para Israel, porque vai ser falado disso hoje, eles vão clamar Jesus. E a Bíblia vai dizer que Jesus descerá no Monte das Oliveiras junto com a igreja. Você vai descer dos céus junto com Jesus, com os anjos. E aí vai entrar o milênio, mas isso é uma outra pregação. E nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e nele estava a vida, em quem? No Verbo. E a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreendem. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreendem. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Aqui já está revelando o seu nome. E este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem nele. Não era, aleluia, glória a Deus. A palavra aqui vai ser, ela é bem claríssima, ela está clara, que Jesus veio preparar, Jesus veio salvar, e João veio preparar o caminho. E nós estamos aqui hoje, fazendo as mesmas funções, na qual a Bíblia foi escrita, por homens sim, mas Deus. Olha o 5, e a luz resplandece nas trevas, e a tiver autorização do Senhor para ver o mundo espiritual, será que eu e você aguentaria o que vamos ver? Sim ou não? E ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo, Então Jesus, ele não tem prazer em mandar alguém para o inferno. Abaixa só um pouquinho. Jesus não tem prazer em mandar alguém para o inferno.
Como assim, pastor? Sendo que muitos vão passar pelo grande trono branco e não vai ter mais misericórdia. É porque cada época ali vai ser o juiz. Jesus já foi enviado à terra para morrer na cruz do Calvário. E quando Jesus ressuscita no terceiro dia, a palavra nos ensina que Jesus diz: não ficarão órfãos, não deixareis vocês órfãos, não vou deixar vocês órfãos, vou deixar o meu Espírito, o Consolador. Então o Consolador está na tua casa, basta você chamá-lo. Ah, mas eu estou no pecado, chama que ele vai. Alguém vai falar: você é doido, está conversando sozinho ou sozinha. Não se preocupa, conversa mesmo, porque a Bíblia vai dizer que o Espírito de Deus testifica com o espírito do homem. Então você também tem um espírito. Então quando você vai fazer algo errado, vem uma voz, algo fala: não faça, filho. É o Satanás? Não, é o Espírito Santo. Filho, não faz isso. Porque o Espírito Santo já fala com você há muito tempo, só que você não reconheceu totalmente. E estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não conheceu. Quer dizer, Jesus veio, o verbo, no princípio estava o verbo com Deus, e o verbo era Deus. E aí o verbo veio no meio de nós em forma de homem. Para os judeus, porque o próprio Jesus é judeu, e a própria família, o próprio povo de Jesus não reconheceram. Quantos de nós não é reconhecido nessa terra? Quando alguém pega um microfone para falar de Deus, aqueles que não têm a visão aberta, aqueles que estão cegos espiritual, vai falar: lá o santão, está achando que ele é melhor do que nós tudo, sabe nada. Mas quando você aprende a palavra de Deus, você ouve um pregador, você ouve uma missionária, um representante de Cristo, você se rende aos pés de Jesus, porque não é pelo homem. Você não vai se render nos pés do homem, você vai se render nos pés de Jesus. Quantas vezes os profetas do Senhor falou e muita gente não acreditaram. Quando Noé estava construindo a arca, as pessoas riam, zombavam dele, faziam churrasco, e ele era o motivo da piada, ele era o motivo do riso. Mas quando a chuva veio, quando os céus abriu, as comportas das águas se abriu, ninguém podia parar mais. E eles correram, eles tentaram entrar na arca, mas o próprio Deus selou a arca. Por maldade? Não, por falta de fé, por falta de crer, porque é impossível agradar a Deus se não houver fé. E Noé foi chamado de louco, de doido. Se você pegar uma Bíblia e ir lá no centro da cidade, começar a gritar lá e pregar e falar, é a minoria que para ouvir. É a minoria que vai falar: esse é um homem de Deus, porque tem que ter coragem para pregar a palavra no meio do povo. É poucos que vão dar valor naquele momento. Mas aquele ali é um homem de Deus. Aquele ali está falando porque ama a sua vida. E ele foi lá para poder falar com alguém que, se não se render aos pés de Cristo, se não aceitar Jesus, não vai ter como ser arrebatado. E Jesus não quer mandar ninguém para o inferno. Então está enviando os homens e as mulheres pregar o evangelho, mas serão perseguidos pelo meu nome, assim diz o Senhor. Mas vai e faz. Vão se levantar contra, vai ter uns que vai acreditar, e alguns deles eu vou levar para o meu reino. Mas aqueles que não acreditar, aqueles que guiar você, aquele que não acreditar na palavra que eu mandei dizer, ouça quem quiser, ou deixe de ouvir, mas fala a minha palavra, vão se arrepender. 11. E veio para o que era seu, e os seus não rejeitado, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes, olha o 12, que é perfeito. O 12, acabei de falar que aquele que prega a palavra de Deus é
a palavra de Deus, aquela mulher que prega. Porque enquanto ela está dedicando a Deus, tem pessoas dedicando a língua e tacando o pau naquela pessoa. E aqueles que dedicam a língua, a Bíblia vai dizer que a língua é mais venenosa do que o próprio veneno da serpente. Então quem é de Deus? É aquele que está tacando o pau ou aquele que está pregando a palavra de Deus? Dá para saber quem é e quem não é. É simples. Aquele que dá fruto é homem de Deus, e se for mulher, é mulher de Deus. Esse é meu escolhido. Esse faz a minha vontade, não a vontade de Satanás. Então aquele que tem a língua ainda venenosa, faz a vontade de Satanás. Mas a todos os 12, quantos o receberam, deu-lhe o poder de serem feito filho de Deus. Olha aí, que maravilha. Então você quer saber, que está assistindo essa live, e as pessoas que estão aqui, como faz para ser filho de Deus? Como faz para mim ter... Olha o que o 12 vai dizer. Mas a todos, então todos, quantos o receberam, deu-lhes o poder. Quem deu? Deus. De serem feitos filho de Deus, aos que creem no seu nome. Aí eu já me perguntei, descendente de Abraão, aquele que crê em mim já é descendente de Abraão, ele é escolhido, ele foi escolhido no ventre da mãe dele, porque quem colocou ele no ventre da mãe dele, quem colocou ela no ventre da mãe dele, fui eu, filho. Então essa é a prova que eu e você é descendente de Abraão, de Isaac e de Jacó, porque fazemos a obra do Senhor, mesmo que partem para cima de você, mesmo que te apedrejem, mesmo que te matem, mas você vai adorar Jesus até o último segundo do seu fôlego de vida, porque Estevão estava pregando a palavra num local na qual estava cheio de incrédulos, e um deles ali era Saulo, que ainda não era o apóstolo Paulo. E Estevão pregava, e cada um estava com uma pedra na mão, e começaram a atacar a pedra nele, e pedras grandes, e a partes do corpo dele começava a jorrar sangue. Mas antes que as pedras chegavam, ele olhou para o céu, porque algo no céu chamou a atenção. Antes que as pedras chegassem até ele, antes que eles o matassem, ele olhava para o céu, porque o céu abriu para ele. E quando ele morreu, quando as pedras o mataram, ele continuava olhando para Deus. Ele não estava com cara de dor nem de tristeza, porque ele estava vendo a glória de Deus. Eu creio que nem dor Deus deixou ele sentir. E ali estava Saulo, sem entender, meio estranho, aquele homem está rindo, era para ele chorar e pedir misericórdia, para ninguém matar ele. Mas Deus tinha um plano na vida de Saulo, e todo mundo conhece a história. Jesus tirou a visão dele e falou para ele: Saulo, por que me persegues? A voz veio dos céus. Quem és? Já não enxergava mais. Eu sou Jesus, aquele que tu persegues. O que você entende com isso? Se persegue o povo de Deus aqui na terra, não, saiba que você não está perseguindo só as pessoas, você está perseguindo o pai dele. Se alguém perseguir o teu filho aqui na terra, você vai deixar tudo certo? Pode bater no meu filho, pode espancar, pode dar paulada, você vai deixar, meu irmão? Você vai partir para a briga. Ninguém põe a mão no meu filho, ó. Pode ser o tamanho do armário que for, você fica forte. Ninguém põe a mão no meu filho, ninguém põe a mão na minha filha. É dessa maneira que Deus é com a gente. Você não toma as dores dos seus filhos? E Deus tomou as dores dos dele. E disse: Saulo, por que me persegues? E aí ele foi levado sem visão para uma casa. E Ananias foi até lá. Não queria ir não, porque tinha medo. Mas Deus mandou, ele foi, e Deus o curou da visão, e agora ele passa a ter a visão ultradimensional. Agora ele já não é Saulo, agora ele é Paulo, e foi através do apóstolo Paulo, o nosso apóstolo, o apóstolo dos gentios. Então foi por causa de Paulo que nós que estamos aqui hoje,
conhecemos a Sagrada Escritura, mas ele também foi rejeitado por causa de nós. Até os próprios dele não aceitaram que ele pregasse para nós. Olha o 13. Volta agora João e Jesus para você entender. E os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Eu vou ler de novo para você entender. Talvez você não entendeu, então vou ler e explicar. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Que é isso, pastor? Nós tem sangue? Como assim? O sangue não te criou. Não tem como. Aí eu vou dar uma pinceladinha no Salmo 139. Outro dia vocês vão ver essa passagem, mas pode ler lá, ela inteirinha. Ali no 16, no 17, no 15, ali você vai ver muita coisa que eu vou dizer aqui, para não falar que eu estou falando alguma coisa demais. Davi falava assim: Senhor, Tu me sondas os meus andares, o meu sentar e o meu levantar. Eu nem abri Salmo, só citando para vocês entenderem. Senhor, quando os meus estavam em oculto, o Senhor já me conhecia. Senhor, eu nasci de uma forma terrível, mas ao mesmo tempo de uma forma maravilhosa. Só Tu és Deus. Se eu fugir para a alva, o Senhor lá estará. Se o inferno me cobrir as trevas, ali tudo vai se tornar luz, porque também lá está o Senhor. Se eu descer ao abismo, lá também está o Senhor. Se eu subir aos céus, também lá está o Senhor. Não tem de onde eu me esconder do Senhor. Aí um pouquinho mais embaixo tem um livro. Antes do livro, quando os meus ossos estavam em oculto, quer dizer, em oculto, não existia. Em oculto espiritual. Quando os meus ossos, o Senhor já me conhecia. Então primeiro Deus formou, parece que eu estou Wesley falando isso. Deus formou eu e você dentro de Deus, depois trouxe para dentro do ventre, mas já com a formação na imaginação de Deus. Eu quero os seus olhos assim, eu quero a sua boca assim, eu quero o seu cabelo assim, eu quero a sua estatura assim, você vai nascer tal dia, tal horário, de tal pessoa, eu quero você porque eu tenho algo com você. Então, ó, 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Antes disso, o Senhor faz eu lembrar. Aí lá está um livro assim, falando assim, ó. E no céu tem um livro que antes disso tudo, Davi falando, antes disso tudo acontecer, já estava escrito, já estava agendado. O seu nascimento estava agendado antes de ser fecundado no ventre da tua mãe. É você que tinha que nascer, é o seu embrião que tinha que vencer lá dentro do ventre, e é o seu embrião que ia fecundar, porque Deus te deu força para você conseguir, porque foi você que Deus escolheu. Deus não te trouxe aqui à toa. 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo é o próprio Jesus entre nós, e vimos a sua glória, e como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. João testificou e clamou, dizendo: este era aquele de quem eu dizia. João lembrando, este é aquele de quem eu dizia, o que vem depois de mim. Presta atenção, igreja, que isso aqui para leitores da Bíblia é poderoso. Está falando do passado, presente, futuro. João testificou dele e clamou, dizendo: este era aquele de quem eu dizia. Era aquele, então lá atrás, ficou no passado, né? Quando ele dizia que vem depois de mim, agora futuro, depois de João, vem depois de mim, ele é o primeiro. E antes de mim, porque antes e depois, porque foi primeiro do que eu, e todos nós recebemos também da sua plenitude com a graça sobre a graça. Então o verbo já existia antes da existência da terra.
Ele nunca foi criado, ele já era existente. Ninguém o criou, ninguém o fez. O Verbo já era existente. O nosso Deus já é existente. E não adianta querer explicar que não existe explicação. Deus já existia, sempre existiu. E todos nós receberam também da sua plenitude, com a graça sobre a graça. Porque a ele foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. E Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer, porque veio em forma humana. Ele não poderia vir na forma de Deus, porque senão a terra não existiria mais. A nossa matéria, o nosso corpo não pode ver Deus. Mas quando você tiver um corpo glorificado, é outra coisa. Ele ceará com você, nós cearemos com Deus e Deus ceará com nós. É diferente, é uma outra época, já no futuro. Olha o 19. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas, para que lhe perguntassem: quem és tu? Mandaram sacerdotes e levitas para perguntar. Então, 19. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes, os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas, para lhe perguntarem: quem és tu? Porque já estavam muito curiosos. E confessou, e não negou, confessou: eu não sou o Cristo. Foi certo. Porque quem é a voz que clama no deserto? Eu, João. E confessou: eu não sou o Cristo. Então eles queriam saber quem era que estava narrando, pregando sobre Jesus Cristo. Estava pregando, falando dos sinais. 21. E perguntaram-lhe então: quem és, pois? Aí eles estão muito curiosos. Então eles lhe fazem outra pergunta: és tu Elias? E disse: não sou. És tu profeta? Respondeu: não. 22. Então João está negando: não sou profeta, não sou Elias. Então disseram-lhe: pois quem és, para que demos resposta àquele que não... Precisamos voltar com uma resposta. Aí está falando para João: que dizes de ti mesmo? O que nós vamos dizer de você? O que nós vamos passar lá para eles? E disse-lhe João: eu sou. João respondendo, aqui não é Jesus, é o próprio João: eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Está pegando aí? Está pegando aí, irmãos? Então eu vou de novo, 23. Ele disse: eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus. Quer dizer, já foram para inventar alguma situação. São todos fariseus. Olha o 25. E perguntaram-lhe e disseram-lhe: por que batiza, pois, se tu não és o Cristo, nem Elias, e nem o profeta? Aí João vai falar. João respondeu-lhes, dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós está um, a quem vos não conheceis. Quer dizer, está no meio deles. Deu dica, mesmo assim estão esperando o Messias até hoje. Não reconheceram Jesus ainda. Não sabem que Jesus já veio. Não sabem que já cumpriu, o pergaminho foi aberto e já cumpriu a profecia
que Isaías já tinha dito há muito tempo atrás, gerações passadas. Glória a Deus. E João respondeu-lhe, dizendo: eu batismo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis, e este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar as correias das suas sandálias. Eu não sou digno de desatar as correias da sua sandália. Eu não sou digno de desatar as correias da sua sandália. Esse é o Todo-Poderoso. Esse é o próprio Jesus, o próprio Messias. Mas mesmo assim eles não o conheceram. Eles o rejeitaram e colocaram como falso Messias. O 28. E as coisas acontecem em Betânia, do outro lado do Jordão, aonde João estava batizando. Olha o que vai acontecer. No dia seguinte, João viu Jesus, que vinha para ele, e disse-lhe, olha que palavra poderosa, guarda essa palavra: eis o Cordeiro, meu Deus, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, o próprio Messias. Então João reconheceu de longe, eis o Cordeiro, o próprio Cordeiro que tira o pecado do mundo, o próprio Messias. E este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem, que foi antes de mim, porque já existia, porque já era primeiro do que eu, e eu não conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso batizo com água. João batiza com água. E João testificou. Ali Jesus vai abrir a visão de João. Já abriu quando ele já viu o Cordeiro. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu em forma de pomba, como uma pomba, e repousou sobre ele. João viu. E se fosse agora, estou vendo uma pomba voando dentro dessa igreja. Aí você vai falar: esse pastor aí é um mentiroso, que eu não estou vendo nada. A Bíblia nos relata e nos ensina que nem tudo que um vê, o outro vê. Então tem coisas que ainda precisa de uma busca espiritual. E se você buscar Jesus Cristo no joelho, consagração, Bíblia, você vai começar a ver algumas coisas, porque Deus vai te mostrar o mundo sobrenatural. Nem muitos vão ver, mas Deus escolhe para ver. Nem todos vão ver e vão ser salvos da mesma maneira. E repousou sobre ele a pomba, e eu não conhecia, mas o que me mandou a batizar com águas, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito, no caso a pomba, e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo, que é o próprio Jesus. E eu vi e tenho testificado que é o Filho de Deus, que é, não tem esse negócio, parece que é, não, é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava outra vez ali. Só para os irmãos entenderem, João batizou Jesus. Que privilégio. Não sou profeta, não sou Elias, ele disse, mas sou a voz que clama no deserto. E ele, o próprio Deus, escolheu João para batizar o seu próprio filho. No dia seguinte, João estava outra vez ali, na companhia de dois dos seus discípulos. E veio passar a Jesus e disse: eis, olha aí, que maravilha. Eu vou ler de novo, porque senão não vai pegar. Vou ler de novo. No dia seguinte, João, outro dia, amanhã, no dia seguinte, estava outra vez ali, na companhia de dois dos seus discípulos. Na companhia de dois dos seus
discípulo. É assim que você lê a Bíblia em casa, tá? Não queira ler a Bíblia toda sem entender nada. Vai dando uma pausinha e Deus já começa a falar. E ali estava 2 dos seus discípulos. Então ali atrás tem 2 dos discípulos de Jesus. Juvenal, e como que é o nome do irmão? Como que é o nome do seu irmão? Então ali atrás, dando um exemplo, e estou profetizando, ali atrás está 2 discípulos de Jesus. É o que está dizendo aqui. E no dia seguinte, João estava outra vez ali, na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo passar a Jesus, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. Reconheceu. E os 2 discípulos ouviram dizer: Quem? João. E os 2 discípulos ouviram no dizer isso e seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhe: que buscais? Jesus faz uma pergunta para eles. E eles disseram: Rabi. Então Rabi quer dizer mestre, tá? Rabi, que traduzido quer dizer mestre. Onde moras? Olha o que vai dizer Jesus. E ele lhes disse: vinde e vede. Foram e viram onde morava e ficaram com ele aquele dia. E era já quase a hora 10ª. E era André, vamos por parte, André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que ouviram aquilo que João o havia seguido. Então você já tem o nome dele, dos 2. E era André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que ouviram aquilo que João havia seguido. Então você já tem o nome de um. E este achou primeiro a seu irmão Simão, e disse-lhe: achamos o Messias. Que poder, que algo poderoso. Eles acharam o Messias, enquanto até hoje estão esperando o Messias. Simão disse: achamos o Messias. Meu Deus do céu. Então eu vou voltar no 40 para nós entender o nome deles. E era André, então já falou, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que ouviram aquilo que João havia ali seguido. E este achou primeiro a seu irmão Simão, e disse-lhe: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E levou-o a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas? Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Agora você já começa a entender quem é Pedro. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia, e chamou a Filipe, e disse-lhe: segue. E Filipe era de Betânia, de Betsaida, de Betsaida, cidade de André e Pedro. E Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado. Agora já começa, irmãos, o Senhor mandou dar uma pausa aqui para nós entendermos hoje. Nós somos o que de Jesus? Testemunha. E se nós somos testemunhas, devemos fazer como André, como Simão, falar de Jesus. Somos testemunho de Jesus. Vamos falar de Jesus. E Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei. Lá atrás no Velho Testamento, Moisés escreveu. E de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. E disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Uma pergunta. E disse-lhe Filipe, respondendo: vem e vê. E Jesus viu Natanael vir ter com ele. Então Jesus já sabe de tudo. E disse dele: eis aqui o verdadeiro. Eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Pegou aí? E hoje?
Você crê nesse Jesus que você não vê? Você tem a fé sobrenatural de crer num Jesus que você nunca viu? Então, de que forma Jesus te vê hoje? E disse-lhe Natanael: de onde me conheces? Natanael perguntando para Jesus: de onde me conheces? Tu? Uma pergunta. Jesus vai responder. Jesus respondeu e disse: antes que Filipe te chamasse, está falando agora lá atrás, passado, te vi, e eu estando, tu debaixo de uma figueira. Será que quando você sai lá no terreiro da sua casa, olha para os céus e tenta enxergar algo maravilhoso? Queria ver um anjo, queria ver um sinal. E Jesus está ali te olhando. De repente ele te mostra uma estrela mais brilhante do que a outra. De repente ele te mostra uma estrela cadente. De repente ele te mostra uma lua perfeita, um céu maravilhoso, estrelado, um planeta Terra maravilhoso e poderoso. Alguém tem que estar segurando esse planeta. E Jesus te mostra tudo aquilo ali para você contemplar e saber que foi Deus quem criou galáxia, universo e tudo que já existe, tudo. E que Deus te deu vida, saúde. E Jesus está ali querendo te mostrar o sobrenatural, mas está esperando você buscá-lo com a fé que move a montanha. 49. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és filho de Deus? Tu és rei de Israel? Novamente, Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, não esquece, viu, igreja, que Rabi é mestre. E disse-lhe: Rabi, tu és filho de Deus? Tu és o rei de Israel? E Jesus respondeu e disse-lhe: porque te disse, vi-te debaixo da figueira, crês coisas maiores do que estas verás. O que você entendeu, meu Deus do céu? Só, meu Deus, Natanael estava em um local, na qual, como poderia uma pessoa, um homem, dizer algo que não estava lá e não viu? Humanamente você não viu essa pessoa te olhando. E quando Deus dá a revelação, ele percebe que está falando com o próprio Cristo. Aí Jesus lhe dá o poder do sobrenatural. Eu provo aqui agora. E Jesus respondeu e disse: porque te disse, vi-te debaixo da figueira e crês? Então a palavra crês que lhe deu poder sobrenatural. Esse crês aqui, você crê que é Deus que está falando na minha boca? Você crê que Deus está aqui agora? Porque a Bíblia vai dizer que aonde tem 2 ou 3 eu já faço presente. Então crês, essa palavra crê é muito poderosa. Crês coisas maiores do que estas verás. E Deus estava dizendo: vou te mostrar aquilo que o homem não vê, vou te mostrar aquilo que o homem natural não enxerga. Mas como tu tem a fé que move a montanha, vou te mostrar o sobrenatural. Olha o 5. E disse-lhe: na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto meu Deus, e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Quem quer ver os anjos subirem e descer? Acha esse louvor aí e nós vamos pôr ele para tocar. Tem anjos voando neste lugar. Só fala essa palavrinha que o YouTube acha. Presta atenção, igreja. Então tu verás anjos subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Então isso é uma oportunidade, isso é uma fé que move a montanha. Então a tua vida está destruída, a tua vida não está boa na área sentimental, na financeira,
ou no material, ou o trabalho, perdeu o emprego, mas você crê que Deus vai abrir um emprego para você nessa crise? Você crê que Deus vai fazer algo na sua vida sobrenatural? Porque se você crê aqui, como ele creu, e Deus abriu a visão dele, então Deus hoje te entrega o sobrenatural. Se você crê que Jesus pode fazer e que ele vai fazer na sua vida, hoje Jesus te entrega o sobrenatural. Não é o homem quem está entregando, é o próprio Deus. Então hoje Jesus te entrega o sobrenatural. Então, se a dificuldade estava difícil, se era impossível aos seus olhos ou aos olhos do homem, agora vai ser possível aos olhos de Deus. Porque você vai poder gritar glórias a Deus. Existe um Deus e esse Deus está vivo. E esse Deus, esse Jesus Cristo, esse verbo que veio na terra, é o Jesus Cristo que morreu na cruz do Calvário. É aquele que morreu pelos teus pecados, pelos meus pecados. Você não precisa de homens para receber. Você precisa de crer na palavra de Deus. Você não precisa de homens e mulheres, mas você precisa de Deus. E Deus vai te entregar. Porque as coisas de Deus não é vendida. A unção de Deus não é comprada. A unção de Deus é gratuita. A unção de Deus é verdadeira. A unção de Deus, ela te vem de graça. Deus só quer algo de você, basta crer em mim e verás coisas que muitos não entenderão. Presta atenção, vamos falar de Pedro, rapidinho. Quando Jesus vai lavar os pés dos seus discípulos, Pedro, por ter mais conhecimento do que os outros, diz: o Senhor não vai lavar meus pés. Aí Jesus olha para Pedro e fala assim: se eu não lavar os seus pés, não faz parte de mim mais. Aí Pedro fala assim: então me lava o corpo inteiro. Aí Jesus: basta os seus pés, porque o resto está limpo. Basta os seus pés. Hoje não entenderás, mas amanhã entenderás. O que é lavar os pés? Para que amanhã eles lavem um dos outros? Então vamos trazer para algo sobrenatural, algo que você ainda não entendeu? Alguém vai na porta da tua casa, chorando com lágrimas, e o seu almoço está pronto, e pede um prato de comida, você não dá. Ai daquele que pedir comida e você negar. Ai daquele que pedir água e você negar. Devemos dar água, devemos dar alimento, ajudar as pessoas. E se Deus enviou alguém até a sua casa, é porque Deus quer multiplicar o teu celeiro. É porque Deus quer multiplicar o teu financeiro. Então, primeiro, você ajude as pessoas. Como vocês têm ajudado a obra de Deus, mas ajude as pessoas também. Porque Jesus veio para os fracos, cativos, oprimidos e algemados. Jesus não veio para os fortes, Jesus veio para os pequeninos. Mas se você negar ajuda ao teu próximo, como pode Deus te ajudar? Se você não tiver misericórdia do teu próximo, como Deus pode ter misericórdia de mim e de você? Se você não perdoar aquela pessoa que te fez mal, como pode Deus também te perdoar dos seus erros? Então, se você lançou o perdão, Deus vai te perdoar. Mas se você pedir perdão, mas não perdoar aquele que você precisa de perdoar, que é terreno, aquele homem ou aquela mulher, Deus também não tem como te perdoar. Porque não há verdade no teu coração. Você está pedindo perdão, mas sendo que você não quer liberar perdão. Como pode Jesus ter misericórdia de mim e de você, se você não tem misericórdia das pessoas? Acha que tudo teu é melhor do que dos outros. Acha que você vai ser mais usado, ou eu vou ser mais usado que outros. De repente estou dando um exemplo, que nenhum obreiro aqui prega igual eu. Não posso pensar dessa maneira. Eu tenho que pedir a Deus que cada um que está aqui dentro pregue mais do que eu, que Deus use eles mais do que eu.
Porque o homem de Deus é aquele que tem felicidade na tua felicidade. A mulher de Deus é aquela que tem felicidade na tua felicidade. Mas quando você recebe um dinheiro, uma herança, aí o seu coração fala assim: por que não foi eu que recebi? Você tem que rir, alegrar com a alegria do seu próximo, porque se você alegrar com a felicidade do teu próximo, saiba que Jesus também vai te honrar. Nós só perdemos porque não temos sabedoria. Por falta de sabedoria, muitos povos morreram. O segredo do sucesso é ser feliz com a felicidade das pessoas. O segredo do sucesso é adorar a Deus. O segredo do sucesso é orar para as empresas que dá emprego para as pessoas, salvar a vida para os pais colocar alimento na mesa. Então orar para aqueles empresários, para que eles não quebrem, mas para que eles abram novas empresas para dar mais emprego. Agora tem gente que trabalha lá 2, 3 anos, tomara que essa empresa feche. Adianta alguma coisa você carregar uma Bíblia? Adianta você glorificar a Deus dentro de uma igreja? Você quer que aquela empresa afunde? Na onde sustentou a tua família por muito tempo? Ore para aquelas pessoas, para os empresários, ore para as empresas crescerem, orem pelos governadores, pelos prefeitos. Não fica chamando eles de ladrão não. Se for, é Deus que vai cobrar, não é você. Ore para que eles coloquem empresa dentro das cidades, para que essas empresas venham dar emprego, na qual muitos vai colocar comida na sua mesa por causa daquela empresa que foi aberta. Ore pelos seus inimigos, ore, ajude aquele que você pode ajudar. Se você não tem na hora um dinheiro, nem ouro nem prata, então oferece Jesus para aquela pessoa. Se você não pôde ajudar e não teve condições, Deus vai levantar outro para ajudar. Mas aquela palavra de Jesus Cristo vai ficar no coração, vai germinar. E aquela pessoa vai sair da rua e vai voltar para sua família. Vai se erguer porque você falou que Jesus ama ele ou ela. E as lágrimas desceu, porque talvez ele, na mente dele ou dela, que ele já foi esquecido por Deus, que Deus nem o quer mais, porque um dia às vezes foi pregador, ou um dia às vezes foi levita, mas por uma falha humana, por uma fraqueza, largou Jesus e não consegue mais voltar. E Jesus ainda o ama, quer ele de volta. Jesus veio resgatar o que estava perdido. Lembra da passagem do filho pródigo? Ninguém foi atrás, voltou com as suas próprias pernas, reconhecendo que Jesus, que o pai dele fazia do melhor para ele, e quando estava dentro da casa, não valorizou o que tinha, mas quando estava comendo alforja, lavagem dos porcos, lembrou que os funcionários do pai dele comiam do bom e do melhor, e ele voltou humilde, quebrantado, e falou para o pai dele que ele não era digno de ser seu filho, que era para ele ser servo do próprio pai, trabalhador, que ele não queria ser mais, que ele não era digno de ser filho, mas o pai não é dessa maneira. Traga o melhor roupa, colocou o melhor anel, colocou um anel no dedo, sandália, fez uma festa para ele. O meu filho estava perdido, mas agora voltou. E Deus é dessa maneira. A pessoa pode ser pregador ou levita, caiu, pode saber que Jesus quer você de volta. Saiba que Jesus tem algo muito grande na sua vida, agora mais ainda do que nunca, para você mostrar para o mundo que Deus existe, para que o nome de Deus seja glorificado na tua vida, na minha vida, na vida de todos. Então, se você tem uma causa impossível, a hora que eu chamar para orar, vem aqui na frente. Não é o homem que vai te entregar, mas se você tiver aquela fé que eu li ali agora, a fé que fez Deus dar o poder de ver anjos subirem e descerem, pode ter certeza que você vai voltar para casa com a sua vitória. Mas a palavra diz: crer significa obediência, renunciar à velha natureza, mas agora viver só para Jesus Cristo. Então, se você tem essa intenção, talvez você não consegue de hoje para amanhã, mas a Bíblia vai dizer: recebei-vos da forma que chegai-vos, porque quem vai te tratar, quem vai te curar é Deus. Mas mesmo assim eu vou profetizar na sua vida, porque Deus vai avaliar o teu coração e Deus vai te entregar o manto e a vitória. Glória a Deus.
Aleluia. Já encerro aqui, porque senão passa muito do horário. Glória a Deus. Vamos orar? Fica de pé para fazer uma oração. Agora eu vou orar só para as pessoas que estão aqui na igreja. Daqui a pouco eu oro para a live. Você que está com uma enfermidade. O pessoal da live também. Aí na live, quem tiver com enfermidade, faça o que eu vou dizer. Vamos fazer uma oração só. Você que está com uma enfermidade que não tem cura, coloca a mão em cima dela. Se você tem algum tipo de vício e não está conseguindo largar, pensa nele. Se você tem uma dificuldade financeira e não consegue vencer ela, pensa nela. Mas agora eu vou orar só para cura. Pai, que eles coloquem os pensamentos agora na onde está a enfermidade, Senhor. E se eles crerem, como a sua palavra acabou de dizer, se eles crerem, e eu creio que eles vão crer agora, então receba a cura, em qualquer área, qualquer tipo de enfermidade, recebe a cura agora. Se a doença for na alma, também recebe a cura agora, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, e toma posse. Na área financeira agora, todos que estão na live, na área financeira, coloca a mão na tua carteira, pensa nela, pensa no dinheiro lá no banco ou na dívida. Espírito Santo de Deus, na área financeira, aonde estiver travado, o que estiver travado no mundo espiritual, para que essa pessoa venha falecer espiritualmente, não conseguir levantar tudo que está travado, seja documento, seja papel na justiça, seja algo que vai para audiência, seja emprego, seja o que for, tudo que estiver travado, seja destravado agora, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Todas essas áreas que foi dita, agora mudou a oração. Pai, quem tiver com o casamento arrebentado, o casamento estourado, você não tem mais nada com seu esposo, com sua esposa, já está com o casamento quebrado faz tempo, pensa no seu casamento ou na sua aliança aí que foi feita com Deus. Pai, todos os relacionamentos, todos os casamento constituído pelo Senhor, homem e mulher, se estiver quebrado, que o Senhor venha restaurar este casamento. Coloca amor no coração da esposa, coloca amor no coração do esposo e restaura este casamento, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Você que está com um filho internado, eu já orei por doença, mas Deus colocou no meu coração, pessoas ou aqui ou na live, Senhor, aonde estão esses filhos internados agora? Eu ministro a cura em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que eles recebam alta, Pai, ainda essa semana, que a cura já veio sobre eles em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Agora para as criancinhas do Brasil, Pai, todas as crianças do Brasil, todas as crianças, Pai, que essa geração venha a ser a geração de profetas, que venha a ser a geração de profetas, Pai. Pai, cobre cada criança deste Brasil com teu manto sagrado, tua cobertura espiritual, que a magia negra, o candomblismo e todos os tipos de maus contra esses pequeninos está repreendido agora, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Cobre eles com teu manto sagrado, tua cobertura espiritual. E aquelas crianças que não tem nem casa para morar, que está já às vezes no mundo do crime, envia alguém, Pai, para resgatar essas crianças, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aqueles que estão internados, enfermos, que o médico já disse que não tem jeito mais, tem sim. Jesus Cristo de Nazaré, o médico dos médicos te visita agora, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, recebe a cura. Pai, todas as áreas da vida deles, Pai, abençoa cada um que está aqui, cada um que está na live, cada um que ainda vai entrar, Pai, que eles venham ter, meu Pai, que eles venham ter a ousadia, cada um que está ouvindo, a ousadia de abrir uma sala de vídeo e colocar essa pregação e chamar mais pessoas para ouvir essa ministração,
E nesse ponto eles vão estar sendo obreiros do Senhor, para que esta palavra do Senhor alcance os 4 cantos da terra, e que eles venham entrar no YouTube, Pai, aonde tem um canal, já tem mais de 40 ministração lá deste ministério, e que eles se inscrevam lá, porque a palavra do Senhor nos ensina levar a palavra do Senhor nos 4 cantos da terra, e mais de 54% fora do Brasil já está assistindo esta live. Então que as pessoas venham a ser obreiros e entrar nesse propósito e ajudar a palavra do Senhor a alcançar os 4 cantos da terra. Senhor, eu não sei de que maneira o teu filho e a tua filha entrou aqui na igreja hoje. Eu não sei de que maneira o teu filho e a tua filha entrou nesta live hoje. Mas eu profetizo a vitória na vida de cada um deles. Ministro a cura e a vitória. Que eles venham a ser todos os dias, cada dia mais firme na tua presença. Desde já eu te agradeço, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus, assim seja, em nome de Jesus. Podeis assentar, já vou estar dando a bênção apostólica e já liberando vocês. Glória a Deus, já fiz a oração, para todos aí da live também. Agradeço a Deus pela vida de vocês e dos que estão aqui, os irmãos e as irmãs. E até a próxima live, em nome de Jesus. Na sexta-feira tem novamente cura e libertação. E que você entre e faça parte e ouve essa palavra de Deus, tá bom? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.